gatinhos, tudo bem? Hoje o tema do vídeo vai ser olhos. Ficou com vontade de aprender? Então vem comigo. Para começar, a gente vai precisar do quê? Os olhos precisam de fixação para durar bastante durante todo o dia ou noite. Então, o que a gente vai usar para fixar? Pode ser tanto um corretivo, de preferência num tom bem clarinho, para a cor fixar melhor. Caso você não tenha, pode ser um fixador de sombras. Eu gosto bastante do corretivo, mas eu também tenho o fixador. Só que eu uso ele em determinadas ocasiões. Ele é mais usado para fixação de glitter. Então, por isso, você tem que escolher um fixador adequado ao tipo de sombra que você vai usar. Então, aplica uma quantidade nos dedos e espalha por toda a pálpebra. É muito importante ressaltar que nós temos aquelas dobrinhas do olho, né? Normal, que todo mundo tem. E é muito importante que você espalhe o corretivo, o fixador dessas dobrinhas, para que eles não acumulem ali. Porque quando você passar a sombra, se você não espalha, ele vai acumular. Depois do corretivo, a gente precisa localizar o nosso côncavo, que é justamente naquela voltinha entre o osso e o olho, onde tem um afofadinho ali, sabe? Que é onde geralmente nós usamos uma cor mais escura, mas eu não aconselho vocês usar o preto, porque ele é bem difícil de esfumar e pode sujar, atrapalhar, então, principalmente se você está começando, foge do preto. A cor mais adequada, que a maioria das mulheres maquiadoras assim gostam, as mais famosas, é o marrom. Daí ele pode variar, desde tons mais quentes, que eles vão em direção ao laranja, ou tons mais frios, que eles se aproximam mais do cinza, tá? Daí vai de gosto, ou o que você tiver em casa mesmo, né, querida? Porque aqui é assim. Então são algumas cores opcionais aí pra vocês. Então, primeiro eu pego o produto, a sombra, né, que nós vamos usar no nosso côncavo, e sempre eu tiro o excesso. É muito importante tirar o excesso para que não caia, não faça sujeira e, principalmente, não fique aquele acúmulo logo que você aplica. E aí depois fica naquela dificuldade para você esfumar, fica manchado. Então, geralmente, a gente coloca um pouquinho abaixo do ossinho que a gente tem aqui nos olhos, tá? Então, primeiro, eu dou pequenas batidinhas por todo o côncavo, onde eu desejo aplicar essa sombra escura, sempre com batidinhas. E aí, depois, eu venho esfumando com movimentos de vai e vem. Vocês perceberam que eu seguro mais na pontinha do pincel? Porque quando a gente segura mais pra pontinha, ele fica mais leve. E é mais fácil de você criar a movimentação do esfumado. Se você segura muito na pontinha, ele acumula a sombra e você não dá o efeito do esfumado, porque você não tem a movimentação do pincel. E aí, minha querida, você fica infinito nesse movimento. Pode ser de vai e vem, pode ser de bolinha, aí vai no que você tiver mais facilidade. Infinitamente. Por quê? Infinitamente. Porque você não pode deixar nenhuma marcação ali. Como eu fiz no olho direito e esquerdo, do lado que vocês estão enxergando aí. Mas é o outro lado, entendeu? Vocês percebem como fica acumulado? Justamente que isso não pode acontecer na maquiagem. Quando você pega e ele esfuma, ele vai fazendo naturalmente um degradê. E é isso que dá o efeito bonito, que todo mundo fala, nossa, que olhos bonitos. E o esfumado geralmente até abre um pouco o olhar. Mas calma lá, você também não vai me esfumar isso daí até você chegar na sua sobrancelha. Por favor, dá uma paradinha, deixa um pedacinho ali. A gente vai vir com uma sombra clarinha, dá uma iluminadinha ali embaixo. Essa cor clarinha, ela pode ser branca, bege, um tom clarinho, pra fazer um degradê. E aí vem a pergunta que não quer calar. Eu paro de esfumar essa bagaça quando, Nai? Quando você perceber que já tá um degradê e não tem uma marcação. Quando você perceber que não tem mais onde que eu começo, onde que eu terminei, pode parar que já tá bom, amigo. E aí o nome que a gente dá quando a gente faz esse degradê mara é esfumado ou esfumar, que é justamente quando não tem marcação. Aquele momento, igual a gente fala, que a gente não consegue falar,
Pois é, isso também acontece em Libras. O pincel de sombra, ele tem que ser menorzinho, tá? E se ele for mais durinho, não tão molinho, ele é melhor. Pega mais o pigmento, ele pega mais o som. E sempre, primeiramente, com batidinha. Você não pode vir direto com a sombra e espalhar os olhos. Não fixa. E aí você reclama, mas por que a sombra não tá dessa cor que tá mostrando aqui no potinho? Porque você tá espalhando e não fixando. Então eu aplico essa sombra metade do meu olho. Venho com a segunda cor, um tom meio rosadinho, meio salmão. Avançando um pouquinho da outra sombra. Criando um degradado, agora um tomzinho mais escuro, meio chumbo. E aplico no cantinho externo do meu olho. Dando batidinhas e já puxando um pouquinho pra sombra anterior. De puxar um pouquinho dessa sombra por todo o côncavo. E essa eu vou dar um toquinho no preto pra dar uma escurecidinha um pouquinho maior no cantinho externo. Então eu limpo o pincel, tiro todo o excesso, volto dando batidinhas e misturando com a sombra anterior. Eu volto com o pincelzinho de esfumar, tirando as marcações. Precisar, volta um pouquinho com a sombra. Se você perceber que ela começou a ficar muito clarinha, volta com ela de novo e reaplica com batidinhas. E lembra que eu falei pra deixar um espacinho logo após a sobrancelha? Então agora é só você escolher uma cor clarinha e com um pincel bem fofinho, com bastante cerdas, mas bem molinho, eu vou aplicar essas duas cores clarinhas no alto da sobrancelha. Então, no ponto mais alto da sua sobrancelha é onde você encosta primeiramente o pincel. Depois de aplicado nesse alto, para fora, depois o que resta para dentro. Dá uma esfumadinha para não ficar marcado. Se precisar, reaplica de novo, alto da sobrancelha, para fora, depois para dentro. Se a sombra clarinha invadir demais, volta com o pincelzinho de esfumar, sem sombra, sem nada, e passa ali de novo pra voltar aquele degradê. Agora vem o que todas as meninas amam: delineado gatinho. Claro que não poderia faltar aqui no canal. Tem menina que gosta de usar a fita, que ajuda bastante. E tem a régua, que você apoia no cantinho ali, puxa com o delineador. Então, mas onde que eu coloco essa fita? Tem que ser colocada numa continuação com a sua linha d'água, com os cílios inferiores em direção à sua sobrancelha. Então, ela pode ser colocada mais pra cima ou mais pra baixo, mas nunca depois que a sua sobrancelha. Então, sempre colocar em direção à sobrancelha, pra cima. Eu acho mais fácil e gosto bastante do delineador em caneta, mas tem muita menina que também gosta do gel. Também é bem fácil de passar. Esse que eu tenho é da Vult, é muito bom. Primeiro, eu aplico com batidinhas, só encostando o delineador. Depois, eu venho fazendo traço para arrumar esses tracinhos. Então, primeiro eu faço o tracinho todo dos olhos, depois eu puxo uma perninha apoiando fita e aí eu ligo com essa base que eu criei. Mas eu não puxo traço desde o ponto dessa linha que eu criei, eu puxo um pouquinho mais pra baixo, justamente para a pontinha ficar fininha, o restante engrossando. E aí você vai arrumando até ficar perfeitinho. E o delineado mais grosso, mais fino, vai de gosto. Ai, não precisa ficar nervosa, desesperada, ansiosa. Calma, o delineado é puramente prática. Então você tem que fazer devagarzinho, com calma. Se errar, tira, faz de novo. Um dia que você acorda inspirada, sabe? Você fica treinando o delineado sempre. E aí você começa a treinar só o delineado, mais nada. E aí você vai perceber que um dia vai ficar mara. Porque o delineado de gatinho, infelizmente, é treino. Um pouquinho você vem ajeitando, arrumando onde ficou tortinho. Por fim, ele fica assim. No final, só você puxar de baixo pra cima, devagarzinho. E tcharam! Delineado perfeito! Com a régua, é a mesma coisa. Você posiciona na linha d'água. Eu preferi começar pelo tracinho externo, o que talvez não seja uma boa opção. Porque desse jeito que eu fiz, eu não achei que tem um resultado tão bacana. Ah, e com a régua, é legal você posicionar um pouquinho mais pra cima do que aparentemente parece estar igual do outro lado. Se você escolher uma régua mais fininha, talvez ela funcione um pouco melhor.
Eu achei melhor com a fita. Ela dá um acabamento mais bonito. Com a régua eu achei que ficou mais ou menos. Então, se precisar, você vem com um corretivo, um pincel fininho e você vem passando embaixo do tracinho, deixando ele mais certinho. Então, depois do delineado, o olho já tá praticamente pronto. Só falta terminar a parte de baixo. Sempre na maquiagem, o que é claro, ele destaca bem pra frente. E o que é escuro, ele esconde, como se ele fosse pra dentro. Se você gosta de branquinho, clarinho, na linha d'água, ele vai dar a impressão do seu olho ser maior. Se você gosta do preto, dá a impressão de ser um pouquinho menor. O lápis da Dye branco. Percebe a diferença de um olho para o outro? Eu volto com o primeiro marronzinho que a gente usou para fazer o côncavo, um pincelzinho chanfrado curtinho e passo abaixo desse lá em toda a parte inferior dos olhos. Agora, para terminar, máscara de cílios. E aí eu uso o movimento de zigue-zague, puxando os cílios para cima. Passo também nos cílios inferiores. E aí você também fica infinito. Quanto mais você faz o movimento, mais os cílios vai criando a forma dos pelinhos ali das cerdas que tem no rímel. As meninas pegam e reclamam: ai, esse rímel aqui é horroroso. Meus cílios não ficam igual na foto, daquele cílios divo. Chegando na minha casa, não fica aqueles cílios. Mas é claro, muchacha. Pega e passa uma vez, duas vezes, aquela preguiça. Não vai ficar, amore. Não vai ficar. Rímel são movimentos. Quanto mais você faz, mais ele vai criando forma. Os olhos estão prontos. Agora eu vou arrumar minha sobrancelha. Não vou mostrar aqui no vídeo, porque já tem um vídeo aqui no canal explicando como eu corrijo as minhas sobrancelhas. Vou deixar um videozinho aqui. Então compartilha com sua namorada, com a sua amiga. Por hoje é só. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!